Facundo Daniel Torres Pérez nasceu em Montevidéu no dia 13 de abril de 2000. É um futebolista profissional uruguaio que atua como meia-atacante ou ponta. Torres já jogou pelo Peñarol, onde conquistou o título da Primeira Divisão Uruguaia de 2021. Torres nasceu no bairro Colón Centro Y noroeste de Montevidéu, mas cresceu em La Paz, Canelones. Aos 4 anos de idade, Torres participou de seu primeiro treino de futebol com seu primo Joaquim no Juventud River de La Paz, mas demonstrou pouco interesse e, em vez disso, sentou-se no meio do campo e brincou com terra. Mais tarde, seu pai o levou para o La Paz Wanderers, onde ele gostava de jogar com os amigos antes de passar um ano no Defensor Sporting. Aos 10 anos de idade, foi selecionado para jogar a final do Campeonato Nacional para representar a Liga Regional Sul em Melo, onde foi observado pelo Peñarol e convidado a se juntar à sua academia. Treinado por Robert Lima, Facundo continuou a ser acelerado através das faixas etárias e, em 2014, ajudou o Peñarol a conquistar um título nacional sub-15. Em fevereiro de 2016, ele foi convidado para treinar com a equipe profissional principal pela primeira vez, aos 15 anos. Torres foi nomeado para um time sênior pela primeira vez em 7 de junho de 2018, como substituto não utilizado contra o Defensor Sporting. Movendo-se entre o primeiro time e as reservas sob Leonardo Ramos e Diego Lopes, sem nunca estrear, Torres recebeu sua estreia no time profissional de Diego Forlán em 16 de agosto de 2020 em uma vitória por 2-0 na Primeira Divisão contra o Boston River. Ele fez sua estreia continental na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, sendo titular em todos os 4 jogos restantes e marcando uma vez na vitória por 3-0 sobre o Colo-Colo, do Chile. Em sua temporada de estreia, Torres fez 34 aparições e marcou 10 gols em todas as competições. Torres marcou 4 gols durante a corrida do Peñarol para as semifinais da Copa Sul-Americana de 2021 antes de ser eliminado pelo eventual vencedor Atlético Paranaense. Em 24 de janeiro, Torres assinou com o Orlando City, clube da Major League Soccer, um contrato de 4 anos como jogador jovem designado, com opção de 1/5. Ele se juntou ao clube por uma taxa recorde de $9 milhões. Torres estreou no dia 11 de fevereiro pelo Orlando em um amistoso de pré-temporada com o Colorado Rapids, resultando em um empate por 1-1. Em 19 de março, Torres marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 1-0 sobre o La Galaxy. Com 4 gols, Torres foi o maior artilheiro da competição. Em sua primeira temporada no clube, Orlando ficou em 7º lugar na Conferência Leste, garantindo a entrada do clube nos playoffs. Orlando foi eliminado pelo Confira Montreal na primeira rodada, com uma derrota por 2-0. Torres marcou 9 gols na temporada regular e deu assistências para outros 10, empatando em 2º lugar na classificação geral em contribuições de gols em uma temporada regular para o clube com Kevin Molino e Kaká, e atrás de Nani. No geral, Torres fez 40 jogos pelo Orlando, marcou 13 gols e deu 12 assistências em todas as competições. Na temporada seguinte, devido ao Orlando City ter vencido a US Open Cup no ano anterior, o clube se classificou para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023, a primeira vez do time na competição. Orlando foi eliminado na primeira rodada pelas regras de gols fora de casa após um empate por 1-1 em 2 partidas contra o Tigres UANL. Na US Open Cup de 2023, o Orlando era o atual campeão, mas foi derrotado por 1-0 pelo Charlotte FC nas oitavas de final. Torres marcou seu primeiro gol na temporada regular pelo clube na vitória por 3-0 sobre o New York Red Bulls em 3 de junho. No total, Torres marcou 14 gols em 39 jogos em todas as competições, ficando em 2º lugar no time, atrás do novato Duncan M. Seguiri. No entanto, com mais 5 assistências, as 19 contribuições de Torres para gols lideraram a equipe. Em 10 de janeiro, foi anunciado que Torres havia assinado uma extensão de contrato com o clube até 2026, com opções de extensão em 2027 e 2028. Em 21 de fevereiro, Torres abriu a temporada de 2024 com uma dobradinha contra o Cavalli FC na primeira partida da Copa dos Campeões da CONCACAF de 2024, ajudando a garantir uma vitória por 3-0. Torres terminou como artilheiro do clube na Copa dos Campeões da CONCACAF de 2024, depois de ter sido eliminado por 4-2 no total na segunda mão das oitavas de final pelo Tigres UANL, com 3 gols marcados.
Em 22 de junho, Torres marcou 2 gols na vitória por 4-2 sobre o Chicago Fire em sua 100ª partida pelo clube em todas as competições. Em 28 de setembro, Torres marcou o 3º gol da vitória por 3-1 no FC Dallas, permitindo-lhe empatar com Cille Larin no maior número de gols pelo clube em todas as competições, com 44. No total, Torres marcou 20 gols em 44 jogos em todas as competições, o maior número na história do clube, e também deu 9 assistências para gols, totalizando 29 contribuições para gols, outro recorde do clube. Em dezembro de 2024, o Palmeiras anunciou a contratação de Facundo Torres para a temporada de 2025. O clube paulista desembolsou cerca de 12 milhões de dólares fixos, 71,9 milhões de reais, e com valores em bônus ainda não divulgados. Torres assinou um contrato válido até o fim de 2029. Torres representou o Uruguai nas categorias de base da seleção Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Ele fez parte da seleção do Uruguai no Campeonato Sul-Americano Sub-15 de 2015 e marcou 5 gols em 5 jogos, o terceiro maior número atrás dos brasileiros Vitinho e Vinícius Júnior, já que o Uruguai terminou em segundo lugar atrás do Brasil. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Uruguai Sub-17 e competiu no Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2017. Em 5 de março de 2021, Torres recebeu sua primeira convocação para a seleção principal do Uruguai como parte de um elenco preliminar de 35 jogadores para as partidas de qualificação para a Copa do Mundo FIFA de 2022 contra Argentina e Bolívia. No entanto, a Conmebol suspendeu essas partidas no dia seguinte devido à preocupação com a pandemia de Covid-19. Ele fez sua estreia internacional sênior em 3 de junho, em uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai, como substituto de Jonathan Rodrigues aos 66 minutos, quando o Uruguai empatou em 0-0. Ele fez sua primeira partida como titular 5 dias depois, em outro empate sem gols nas eliminatórias contra a Venezuela. Em junho, Torres também foi convocado para a seleção para a Copa América de 2021 e atuou em todos os 5 jogos como reserva. Em novembro de 2022, Torres foi nomeado para o elenco final de 26 jogadores para a Copa do Mundo FIFA de 2022. Ele foi um substituto não utilizado em todos os 3 jogos, já que o Uruguai foi eliminado na fase de grupos. Em 20 de junho de 2023, Torres marcou seu primeiro gol internacional em uma vitória amistosa por 2-0 sobre Cuba. Em 4 de setembro, Torres foi convocado para a seleção para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 contra Chile e Equador. Ele fez sua estreia na campanha como substituto de Maximiliano Araújo contra o Equador aos 70 minutos em uma derrota por 2-1 e também apareceu como substituto aos 77 minutos de Facundo Pellistri em uma vitória por 3-0 sobre a Bolívia. Em 3 de setembro, Torres foi convocado para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 contra Paraguai e Venezuela. Torres entrou como substituto de Brian Rodrigues aos 80 minutos contra o Paraguai e novamente por Rodrigues contra a Venezuela como substituto aos 54 minutos. No entanto, Torres seria substituído mais tarde aos 88 minutos por Nicolás Fonseca com o técnico Marcelo Bielsa explicando que fez isso porque sentiu que Torres havia tornado o time mais fraco defensivamente quando precisava ser mais forte nesse aspecto e que ele se sentiu muito triste por fazer isso. Em sua carreira conquistou os seguintes títulos: pelo Peñarol, Primeira Divisão Uruguaia, 2021, pelo Orlando City, Copa US Open, 2022, individual, Seleção do Ano da Primeira Divisão do Uruguai, 2020-2021. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Conexão Fute e você, sempre conectados.